vou gravar a aula, porque quem quiser depois ver, eu vou botar lá no YouTube e vou botar o link no Google Sala de Aula, certo? Aí nós temos algumas coisas aqui para ver nesses 15 primeiros minutos, que é justamente sobre os gêneros textuais e os tipos de texto. Então, vou explicar para vocês aqui o seguinte, que quando a gente vai, depende da situação, depende da situação, nós temos a forma de nos comunicar dentro daquela situação. Por exemplo, a pessoa vai para um médico, recebe uma bula, ela tem que saber ler aquela bula. A pessoa vai tá andando, tem uma propaganda, a pessoa tem que saber ler aquela propaganda. A pessoa está meio querendo desabafar e ela arruma uma forma de escrever um diário, ou um blog, ou um Tumblr, aí ela vai lá e escreve lá os seus pensamentos e tal, aí aquela forma ali dentro daquele contexto. Então, nós temos os gêneros textuais, os gêneros do discurso e os tipos textuais. Então, nós vamos pegar e começar a estudar sobre eles, tá bom? Aí, o gênero textual, ele tem essa capacidade. Aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Aí, olha, tudo que nós nos comunicamos, seja qualquer forma de comunicação, nós vamos fazer o uso desses gêneros aqui que estão apresentando aqui, certo? Aviso, telefonema, receita culinária, a bula de um remédio, uma notícia, um e-mail, as regras de um jogo, convite, seminário, tirinha, charge, bilhete, legenda, tudo isso aí são as formas comunicativas que nós temos durante a vida todinha, certo? E depende do contexto que a gente tem que usar, no sentido de nos comunicar com mais facilidade. Por exemplo, se você for convidado para estar numa solenidade com o presidente do Brasil, você não vai chegar lá falando gíria, né? E aí, beleza, velho? Não sei o que, coroa, essas coisas assim, né? Você não vai chegar lá. Você vai chegar e vai se portar, certo? Você vai se portar conforme manda a norma padrão, de falar sobre de uma forma mais polida, formal, certo? Então, depende da situação. Então, ó, todas as realizações, deixa eu ver. Bom dia, Fernanda. Bom dia, bem-vinda. Aí, bom dia a todo mundo que chegou aí, entendeu? Aí eu já comecei aqui. Aí, bom dia para todo mundo. Aí, olha, nós vamos aqui então. Todas essas realizações linguísticas fazem uso, certo, dos gêneros discursivos, gêneros do discurso. Aí a gente tem como exemplo uma conversa no telefone, que você pode usar uma linguagem mais informal, um poema que vai usar uma linguagem mais conotativa, figurada, certo? O verbete do dicionário, quando você vai querer procurar o significado de uma palavra, você vai no dicionário e ele tenta explicar aquela palavra. São incontáveis os gêneros que circulam na sociedade e ainda aqueles que vão aparecer, certo? Então, esses aqui da tela são exemplos de muitos outros que nós temos, ok? Tem a reportagem, tem o editorial, tem um monte de coisa que a gente pega aí e pode estar aqui dentro também, certo? Tem muito, muito mesmo. Mas, para vocês terem uma ideia, um telefonema, conversa mais informal ou menos informal, uma receita culinária, um texto instrucional, como uma receita, como uma bula, certo? Instrucional é que dá uma instrução, né? Tipo, essa receita, pegue
1 quilo de farinha de trigo para fazer o bolo, tal. Coloque a farinha de trigo na vasilha, coloque os ovos e tal, mexa e tal, faça uma massa e assim, coloque fermento, coloque no fogo. Então, são textos instrucionais, que dão instrução. Aí nós temos o próximo texto, a próxima a conceituação, né? Então, se comunicar eficiente, às vezes parece fácil e bem simples, mas não é não, viu? Dada a agilidade e habilidade que todos têm de usar a linguagem. Quando um indivíduo utiliza a língua, ele faz por meio de um tipo de texto, ainda que não tenha consciência disso. Aí, a escolha desse tipo de texto é um dos passos, se não o primeiro a ser seguido no processo de comunicação. Eu não sei se vocês já estudaram sobre os elementos de comunicação, mas para ver a comunicação, existem 6 elementos da comunicação. Existe o emissor, o receptor, a mensagem, existe também o código, o referente, certo? E o meio, certo? Então, eu vou desenhar aqui para vocês, na tela, no espaçozinho branco, quais são os elementos da comunicação. Vou botar aqui nessa tela. Aí, ó, existe o emissor, que ele vai dar uma mensagem para o receptor, certo? No caso, eu estou aqui sendo o emissor da mensagem. Vocês estão sendo o receptor. E lembrar que aqui vai ter uma mensagem, né? Nós temos uma mensagem, certo? Deixa eu botar aqui. Existe uma mensagem, um código. Isso aqui eu vou dar aula sobre funções da linguagem, aí eu vou explicar isso de novo, mas eu já estou adiantando. Mensagem, código, um referente, certo? E deixa eu ver o que mais, código, referente. São 5, são 6. Mensagem, código, referente, receptor e emissor. Pronto, para iniciar. Então, nós temos e canal, lembrei, canal. Aí eu vou explicar para vocês cada um deles. O emissor vai ser aquele que emite a mensagem, ou seja, no meu caso aqui nessa aula sou eu. O receptor vai receber essa mensagem. Então, no caso, vocês. Eu estou usando um código, no caso, a língua portuguesa, certo? O código quer dizer a língua que é usada. E existe também o referente. O referente é o assunto que eu estou tratando, certo? No caso, eu estou tratando sobre comunicação. E o canal, ele pode ser escrito ou oral. Então, no caso aqui, eu estou fazendo uma aula oral a princípio, né? E depois escrita. Então, nós temos aqui essa questão da comunicação. Se faltar alguma parte dessa aí, não há comunicação, certo? Por exemplo, Davidson, você sabe a linguagem de Libras, a linguagem de sinais? Minha irmã que sabe, ela estava fazendo o curso. Mas, Certo. não, mas... Pronto. Mas se ela vier falar com você em Libras, lá e tal, A, B, C e tal, aquele negócio de... Você sabe identificar ali, você sabe decifrar aqueles códigos? Não, né? Então, não há comunicação se ela usar a linguagem de sinais, não há comunicação entre você e ela. Por quê? Porque você não conhece o código, entendeu? O código ali é a língua de sinais. Se eu estivesse falando em espanhol para você, você compreenderia muita coisa em espanhol? Mais ou menos, nem tanta coisa. Por quê? Porque você conhece o código, certo? Então, quando a pessoa conhece o código, então você tenta decifrar aquele código pela aproximação da linguagem. Se tivesse inglês, você saberia alguma coisa? Não, aí nesse Eu caso não, não haveria comunicação, certo? Então, é por causa do código, né, que a gente usa para se comunicar,
a gente vai ter a eficiência da linguagem ou não, que é o que a pessoa o slide está falando aqui, certo? Obrigado pela participação. Aí, nós temos aqui, então, às vezes a pessoa, para se comunicar, acha que por falar muito, blá, 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 acha que está falando tudo, né? Se a gente for ver algumas reportagens por aí, algumas entrevistas, a pessoa fica dizendo besteira, né? A pessoa vê que é besteira, ele falando e a gente vê que ele está se achando o máximo e ele quer falar o tempo todinho e ele não deixa outras pessoas falarem e fica falando besteira. Então, ela acha que tá achando, ela acha que está se comunicando eficientemente, mas ela não está, certo? Porque ela tem que passar ela tem que pensar no que ela vai falar, certo? No caso também no que a gente vai escrever, para a gente não escrever uma frase ou uma oração que não seja legal, que não seja clara. Porque quando a gente escreve ou fala para um receptor. Então, se eu vou fazer uma redação, eu vou falar para uma pessoa, eu estou ali escrevendo para uma pessoa que vai ler, certo? E se for no caso de Enem, concurso, a pessoa que vai me avaliar. Então, dependendo da situação, a pessoa pode usar uma linguagem mais formal ou mais informal, certo? Dependendo do tipo de texto. Então, a escolha do tipo de texto não é completamente espontânea, ele leva um conjunto de parâmetros essenciais, como quem está falando, o que está falando, qual é a finalidade e qual é o assunto, certo? Então, a gente, para entender a comunicação, tem esses 6 elementos. A comunicação, a princípio, parece fácil, mas ela não é fácil, certo? Ela não é fácil desde que se você souber lidar com a língua, tanto a falada quanto a escrita. Lembrar, a forma como eu falo não é a forma como eu escrevo. A forma como eu falo, ela tem as suas, não tem regras, né? Eu digo assim, nós sobe para cima, nós desce para baixo, nós entra para dentro, nós sai fora. Ele saiu para fora da casa, ele entrou para dentro do carro. Então, essa linguagem é mais informal. Mas aí, quando a pessoa vai no comprar pão, né? Caleb vai comprar pão. Aí me dá R$ 1 de pão aí a pessoa pega e dá R$ 1 de pão. Mas isso na forma da linguagem, da língua, né? Informal. Agora, se fosse na forma, no padrão, né? Na forma padrão, na forma formal, nós teríamos, nós teríamos aí, então, uma outra forma de se escrever, né? No caso, dê-me R$ 1 de pão, né? Assim, com ênclise e tal, aquele negócio de português, das regras de português, certo? Então, dependendo da situação, a gente tem que saber quem é que vai falar, o que vai falar, como vai falar, qual é o assunto que vai falar, qual é o público que vai falar, porque se eu falo de um jeito para criança, eu não posso falar da mesma forma que é para adolescente e muito pior ainda para pessoas adultas, certo? Então, depende da comunicação. Aí nós temos essa situação. Aí, ó, tipo textual é uma sequência teórica de natureza linguística que ela é responsável pela organização do texto. O modo textual não materializado, seja narração, argumentação, exposição, descrição e injunção. A gente já conhece alguns, mas a gente vai seguir, vai ampliar os conhecimentos a partir de agora, viu? Existem esses tipos textuais, ou essas sequências textuais. As sequências textuais, ou tipos textuais, são esses aqui. Narrativo, ou narração, descrição, injunção, expositivo e argumentativo, certo? Aí a gente já viu aqui, ó, narração, descrição e argumentação, né? A gente já viu esses aqui. O injuntivo, ele serve para propaganda.
Toda vez que você vê a propaganda do Armazém Paraíba, né? O Natal está chegando, comece a se preparar. No Armazém Paraíba é o lugar de comprar. Ele está aí, dessa forma, influenciando você, usando verbos no imperativo, para que você possa pegar e ir lá se convencer a comprar nessa loja, que é a única loja que é fiável, certo? Existe aquela propaganda da Papepil, que vai acontecer agora no mês de outubro, né? Papepil, Papepil, vem para Casa Pio, querida mamãe, querido papai, no Dia das Crianças, eu quero um sapato, né? Um desejo. Na Casa Pio, lá está assim de oferta, Papepil, Papepil. Então, todo mundo já tem, na época de criança, gostava desse, é, desse tipo de propaganda, chamava a sua atenção para que pudesse ver essa questão de querer comprar lá na Casa Pio, certo? Então, nós temos dessa propaganda os verbos no imperativo também, essa questão do desejo e tal. No texto expositivo, o nome já está dizendo, é uma exposição de ideias. Parece muito um texto argumentativo, tá certo? Então, nós temos aqui sim, e tem ainda o texto poético, que é quando mostra uma poesia. Aqui não mostrou não, mas eu estou explicando para vocês. Quando for uma poesia, é texto poético. Quando for uma narração de uma história, é narrativo. Quando for a descrição de alguma coisa, de lugar, de pessoa, descritivo. Quando for uma argumentação, é sobre um assunto que a pessoa que escreveu tem uma opinião sobre aquele assunto. O injuntivo, a propaganda, o poético, a poesia, e o expositivo é a exposição da ideia, certo? Então, nós temos aqui essa questão desses tipos textuais. Vamos aqui para o próximo. Davidson, lê aí para mim os tipos textuais, por favor. Texto narrativo. Fornece informações sobre tempo e espaço do fato e acontecimento narrado, reais ou imaginários. Descritivo. Sequências de localização, riqueza de detalhes, uso de adjetivos. Expositivo ou dissertação. Analítico limita-se a apresentar e expor determinadas situações. Argumentativo defende um ponto de vista e tende a convencer e persuadir o receptor. Injuntivo ou instrutivo. Sequências imperativas, sugere ações, faz disposições e exigências. Pronto. Ok, então nós temos aí a definição de cada um deles, certo? E nós temos o narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, né? Também pode ser, e o argumentativo que está junto desses dois. Mas geralmente é mais, o dissertativo está mais para a argumentação do tema, né, do assunto, certo? Então, nós temos aqui esses tipos textuais, viu? Então, lá na prova do terceiro bimestre, nós vamos ter esses tipos de texto e eu já deixei um material no Google Sala de Aula sobre eles, aí a gente vai revisar na próxima aula também, certo? Então, aqui, ó, assim, nós podemos definir o texto como qualquer enunciado oral ou escrito, não verbal, virtual ou misto, usado para que a comunicação se estabeleça. Nós temos, esse foi o primeiro momento da aula, que eu disse a vocês que a aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ser conteúdo e a segunda parte vai ser a proposta de redação. Então, a gente já daqui a pouco vai para a proposta de redação. Olha, eu estou escolhendo a Amanda como minha assistente, certo? A Amanda Souza vai ser a assistente do primeiro ano. Vou pedir a ela que me ajude sempre. Você aceita, Amanda?
Deixa eu ver se ela está aí. Aceito sim, professor. Pronto, então você vai ser minha assistente, o que eu precisar. Então, você vai pegar, para a primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar, passar no meu privado o nome dos alunos que estão todos aqui presentes, viu? Certo? Todos os alunos que estão presentes, você vai fazer uma listinha e me passa no privado do WhatsApp para ganhar a pontuação, certo? Aí, se eu precisar de mais alguma coisa, eu vou me referir sempre a você. Se o aluno tiver dúvida e você puder ajudar também, aí eu agradeço. Então, Amanda, eu estou escolhendo você como minha assistente, tá bom? Aí você vai me ajudar em algumas atividades. Então, vamos para a segunda aula, segundo momento da aula agora, que é sobre a proposta de redação. Olha, eu fiz para vocês uma proposta de redação, certo? A princípio, nós vemos aqui um monte de fruta, de alimentos e tal, e a gente sabe muito bem da importância de consumir alimentos para uma alimentação saudável, certo? Nós vemos aqui tomate, maçã, cebola, milho, vagem, repolho, tal. Tem gente que não gosta dessas coisas, né? Cenoura, essas coisas e tal. Tem gente que gosta e os médicos dizem que é muito bom. Então, nós vamos aqui para a nossa proposta de redação. Alguns nomes relacionados com a nossa temática e eu quero saber qual é o nome dessa temática. Ó, pesticida, substâncias químicas sintéticas, produtos fitofarmacêuticos, veneno, defensivo agrícola, biocida, insumos químicos sintéticos. Então, nós temos aqui esse tipo de definição para a nossa temática, que é sobre os agrotóxicos, certo? Nós sabemos muito bem que a nossa indústria agro, ela trabalha muito com agrotóxicos. E esses agrotóxicos têm todos esses nomes aí, esses substantivos, esses sinônimos que vocês podem usar na proposta de redação que vai vir aí para a semana que vem, viu? Aí eu vou colocar a proposta e vocês vão tirar a foto e colocar lá no Google Sala de Aula, certo? Então, biocida, insumos, tudo isso aí você pode colocar na sua redação sobre agrotóxico. Aí a gente vai olhar o que são os agrotóxicos. Agrotóxicos produtos químicos que eles são utilizados largamente nesse setor de produção agrícola que vai garantir a produtividade das lavouras, certo? Ou seja, é um assim, incremento na produção, certo? Ele vai aumentar essa produtividade, ele vai preservar as espécies cultivadas, também são conhecidos como os pesticidas ou defensivos agrícolas. Ou seja, ele é bom para uma coisa, mas ele é mau para outra coisa, certo? Então, nós temos essa duplicidade de consequências, o que é bom e o que é ruim. Por que no Brasil se usa tanto agrotóxico? Então, vocês veem sempre na propaganda da Rede Globo, né? Agro é pop, agro é vida, agro é isso, agro é aquilo. Então, aquilo ali é uma mensagem que ele está querendo que a pessoa aceite o que como é o sistema dos agrotóxicos, certo? Como desse povo da agropecuária, agroindústria, que eles querem que a gente aceite como normal o uso de tanto pesticida. O Brasil é campeão mundial do uso de agrotóxico, embora não seja o campeão mundial de produção agrícola. A resposta mais óbvia é que somos um dos maiores produtores agrícolas do mundo de soja, principalmente. Então, de soja a gente é o bambambam. Então, mas não somos o maior produtor agrícola do mundo, certo? De outras coisas, mas de agrotóxico também a gente usa muito por causa da soja. E nós temos uma outra coisa é que nossas sementes melhoradas já são pensadas para usar agrotóxico. Eu não sei se vocês já ouviram falar
naquelas sementes melhoradas geneticamente, né, modificadas geneticamente, tal, que muita gente diz que esse tipo de coisa pode prejudicar a saúde humana. Aí, olha, alguns dados. O Brasil consome cerca de 20% da produção mundial de agrotóxicos. Mais de 50% dos agrotóxicos são para as plantações de soja, ou seja, 30 milhões de hectares, o tamanho de uma Alemanha. O uso dos agrotóxicos nas plantações tem mais ou menos 100 anos, enquanto as outras agriculturas elas têm muito mais tempo, né? Desde a criação do ovo. Em 2019, foram autorizados mais de 450 novos agrotóxicos, certo? E alguns são até proibidos pela União Europeia. Então, aqui se liberou geral, enquanto na União Europeia, esses produtos que têm esses agrotóxicos, eles não são exportados para lá, certo? Porque eles não aceitam, não é proibido o uso desse agrotóxico. Aí, ó, ele está relacionado com o modelo de agricultura implantado no país desde a colonização, que é a monocultura para exportação de matéria-prima. Por exemplo, a gente vai daqui para Recife, o que é que mais a gente vê na estrada? A gente só vê plantação de cana-de-açúcar. Não tem outra coisa. É uma monocultura, certo? Como está relacionado o agrotóxico para o cultivo, então serve para aquela monocultura, que é o que a gente vê desde a colonização, ok? Então, que é um fato histórico, isso aqui é um fato histórico, viu? Aí, esse modelo de agricultura é um fator histórico, uma alusão histórica. Olha, as doenças causadas pelo uso do agrotóxico, como doenças crônicas modernas, câncer, entre outros, doenças respiratórias, pulmão, essas coisas. A contaminação da água potável, segundo a Companhia de Abastecimento da cidade de Santa Catarina, várias cidades de Santa Catarina que estão próximas a plantações que usam agrotóxico, essa água potável também contém agrotóxico, certo? Olha, a permanência dos agrotóxicos nos alimentos, mesmo depois de lavados, os agrotóxicos eles penetram e permanecem nos alimentos. Alguns dizem assim: faça doce de casca de banana, faça suco de casca de abacaxi. Isso essa questão de reaproveitar casca de alimentos é um problema, porque o agrotóxico ele fica nessas cascas. Se a pessoa consome esse tipo de casca, ele vai terminar sofrendo as consequências lá no futuro. Isso é a ciência que está falando, ok? A agricultura familiar, ela coloca 70% dos alimentos na mesa dos trabalhadores. São aqueles pequenos agricultores que usam a forma melhorada para produzir alimentos, não só com a monocultura, eles não usam a monocultura, eles usam diversas culturas, certo? E no sistema agro, né, eles só usam a monocultura. Mas quem produz 70% dos alimentos é a agricultura familiar. Aqui mesmo no Conde, quando a gente vai, tem um monte de assentamento ali que eles produzem, né, macaxeira, inhame, essas coisas, e saem vendendo, que é o que produz, essa produção vem parar na nossa mesa. Eles não têm apoio ou incentivo para se desenvolver melhor no país. Mas, enquanto isso, a indústria agro nem paga imposto, viu? As alternativas. Segundo a Agência de Proteção dos Estados Unidos, a ambiental, né, existem os biopesticidas, criados a partir de substâncias orgânicas, que ajudam a combater pragas nas lavouras. Os biopesticidas, eles são controladores biológicos que combatem pragas sem agredir o meio ambiente nem a saúde da população. Aqui na Paraíba, nós temos a Embrapa, a Emater, que é aí na PB 008, que ela tem uma grande área que ela vai pegar e ela vai fazer pesquisas para que seja melhorada as sementes, né? E, consequentemente, trazer uma melhor produtividade. E
eles têm a ideia, né, o objetivo de desenvolvimento sustentável da agricultura do Estado. É aí perto da Academia de Polícia, ali na PB 008, aí no Valentina, viu? Aí é muito legal lá, muito. Eles têm a mangaba sem o leite, né? Porque a mangaba só com leite, eles produziram a mangaba sem o leite. Aí a agroecologia é a forma sustentável de agricultura que vai buscar superar os danos causados pelo modelo de agricultura predominante, né? A biodiversidade. O uso de adubação orgânica, isso é na agroecologia, viu? É uma das soluções. A proteção do solo, tudo isso faz com que a planta tenha resistência a insetos, criar os policultivos, ou seja, não só um cultivo, mas vários, certo? Para que se tenha a proteção daquela cultura e manter a biodiversidade. A solução é a intercalação de produção de áreas florestais. Por exemplo, você vê de vez em quando no meio de um canavial, você vê um pedacinho de mata, e lá na frente, canavial, e lá na frente mata. Então, tem que haver a intercalação, isso já é lei, que tem que ter. Tem que ter uma adubação orgânica, policultivos, isso é solução, as possíveis soluções para que vocês façam na redação de vocês. E assistência técnica para o sistema agroecológico. E crédito para maquinário da agricultura familiar, certo? São soluções importantes para que a pessoa possa saber lidar com essa situação, ok? Então, aqui a gente tem essa aula sobre a nossa proposta de redação. Aí nós temos ainda os 5 minutos restantes, os 4, certo? E eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, certo? Alguma dúvida com relação à nota. Aí vamos. Aí estou aberto, viu? Pode falar aí. Espera, deixa eu só aqui. Só ver aqui. Eu já disse que a nossa aula vai ser assim e vocês peguem e façam as atividades no Google Sala de Aula. Vai ter todo dia, vai ter uma pergunta para vocês responderem, certo? Para vocês irem treinando. Qual tipo de texto? Que tipo de texto é esse? Tal. Aí, e a proposta de redação. Então, a partir de segunda-feira, nós estamos fazendo essa sequência. Aí, quem tiver tudo ok, beleza, aí vai levar nota 10. Olha, não é difícil não, viu? Ganhar 10 na matéria de redação com Marconildo, não. Agora, fazer as coisinhas direitinho, certo? Fazer as atividades do Google Sala de Aula, estar presente na aula aqui, virtual, e fazer a proposta de redação, ok? Então, aí vocês têm a participação. As notas estão lá no Google Sala de Aula, no documento do Word. Eu coloquei assim, a notas de AV2 e a AV3. Então, a minha assistente Amanda vai mandar o nome dos alunos presentes na aula, certo? E toda a aula ela vai ficar mandando. Se você tiver alguma dúvida ou se eu tiver algum material, eu passo para ela e ela passa no grupo lá para vocês, tá bom? Aí vamos assim dinamizar a aula. Alguma dúvida? Tem 2 minutos ainda para tirar dúvida, viu? As redações, sim, Vitor. Eu não recebi as redações do simulado. Eu perguntei a Evelyn disse que talvez a professora fosse corrigir. Até agora ela não me deu. Mas assim que ela passar para mim, aí eu corrijo e dou um retorno a vocês. As redações lá do Google Sala de Aula sobre racismo, eu corrigi e mandei o devolvido, certo? Eu só não botei a nota, mas eu mandei o devolvido, tá certo? Alguma dúvida mais? Ainda tem 2 minutos, viu? Certo? Entendeu, Vitor Daniel? Aí eu só não corrigi as notas do simulado, a V1, eu acho que é a V1, não sei. Foi a V1? Foi? Eu não sei. Eu cheguei na metade do
do bimestre, né? Aí eu peguei a AV2 e a AV3. Então, eu tenho assim, então tem 1 minuto e 30 para tirar dúvida, viu? Certo? 1 minuto e 30. Eita, eita. Então, olha, resumindo o que a gente viu: tipos de texto, gêneros textuais, e vimos a proposta de redação sobre agrotóxico, o uso de agrotóxico no Brasil. Então, é muito sério essa questão do uso do agrotóxico, e lá no Google Sala de Aula eu coloquei esses slides do agrotóxico. Aí você tem uma base para você fazer a sua redação. Desejando boa aula para vocês, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E qualquer coisa, é só falar lá no grupo do WhatsApp, que eu estou à disposição, tento tirar as dúvidas o máximo possível, certo? Então, bom dia para vocês, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, Amanda. Tchau, Deus.